Olá, sejam todos bem-vindos nessa videoaula onde eu respondo às perguntas dos peritos, dos assistentes técnicos e dos alunos dos cursos de Perícia Judicial do Trabalho. Eu sou o Zeca Berbes, sou advogado trabalhista e previdenciário e técnico em segurança do trabalho. E a nossa pergunta de hoje foi feita por um engenheiro de segurança do trabalho que é perito e pediu para eu não divulgar o seu nome, porque o processo está em tramitação e isso poderia lhe causar algum contragosto. Então, atendendo ao seu pedido, eu trago a pergunta que é muito interessante. É um caso complicado que eu já presenciei grandes confusões em relação a esse assunto. E a pergunta é a seguinte: o perito pode analisar outro risco diferente daquele que foi pedido na petição inicial? E se o advogado do reclamante, durante as diligências periciais, constatar um risco diferente daquele que foi pedido, pode exigir que o perito analise o novo risco? E aí eu incluo ainda a pergunta: como deve proceder o perito numa situação como essa? A minha resposta é a seguinte. Vamos lá. A história, assim, na prática, é um exemplo. O advogado entra com uma ação pedindo insalubridade por exposição ao ruído. Aí o perito chega lá no local e constata que tem outro risco além do ruído, que tem agentes químicos. Pode o perito analisar, além do ruído que foi pedido, também analisar o agente químico? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, embutida lá do colega, é a seguinte. Então, vamos imaginar, o advogado fez o pedido, a petição inicial, pedindo insalubridade por exposição ao ruído acima do limite de tolerância. No momento das diligências periciais, o advogado do reclamante constata a presença de um outro risco. E aí diz para o perito: senhor perito, eu quero fazer um quesito complementar para que o senhor avalie esse novo risco. Vamos imaginar que seja o calor. Presenciou lá uma situação de calor artificial. E o que o perito deve fazer? Muito bem, então tem que se tomar aqui um certo cuidado pelo seguinte: o TST permite que o perito, agindo de ofício, ele por conta própria, constatando um risco diferente daquele que foi pedido, pode fazer os levantamentos desse novo risco sem prejudicar o pedido principal. Mas o problema é que isso deve ser feito com muito cuidado. Por quê? Se essa iniciativa parte do perito analisar esse segundo risco, temos que lembrar que a petição inicial, quando o advogado entrou com uma ação, pedia ruído, ok? A empresa fez toda a sua contestação, a sua defesa, no risco ruído. Mostrou EPI, protetor auricular, aquela coisa toda que está abaixo do nível de exposição. Quer dizer, a empresa faz toda a sua linha de defesa, de contestação, envolvendo o ruído. De repente chega o perito lá nas diligências periciais e constata calor. E resolve, vamos supor que ele levou consigo lá o seu medidor de estresse térmico e faz as avaliações, o cálculo do IBU-TG. E coloca no seu laudo. Sabe o que vai acontecer? Esse laudo vai ser facilmente impugnado. Por quê? Porque o perito atrapalhou o direito da ampla defesa da empresa.
Uma vez constatado esse risco novo, o calor, o perito até pode fazer as avaliações ali naquele momento, não tem problema nenhum. Só que o perito, e você assistente técnico, fique de olho nisso, o perito tem que, saindo dali daquelas diligências, no mesmo dia ou no dia seguinte, comunicar ao juiz desse novo fato. Fazer uma petição dizendo: doutor juiz, nas diligências periciais constatei a presença do risco calor, fiz as avaliações e posso colocar no meu laudo? Como devo proceder? O que o juiz vai fazer? O juiz deve intimar os advogados, tanto da empresa quanto do empregado, para que se manifestem sobre esse novo risco. A empresa vai ter todo o direito de renovar a sua defesa, a sua contestação, apresentar novos quesitos que deverão ser respondidos pelo perito. Agora, pense na confusão que isso vai gerar. Vamos imaginar, a primeira audiência, o dia que o juiz nomeou o perito, deu os prazos para as partes, indicar assistente técnico, elaborar quesitos. E o juiz marcou a segunda audiência para dali a 3 meses. E agora o perito, que tinha 30 dias para elaborar o seu laudo, vem com mais essa nova questão, o novo risco do calor. Vai recomeçar todo o processo. O juiz não vai gostar nem um pouquinho disso. Embora, já disse, o TST autoriza que se faça isso. E o que é que eu recomendo para os meus alunos no curso presencial, no curso online? Pense bem antes de fazer isso. Pense no tumulto que vai causar. E sempre digo, brincando, mas falando sério, faça o arroz com feijão. Não procure pelo em ovo, porque vai dar confusão. Eu tive um caso concreto de um aluno que participou de um curso de perícia lá em Curitiba, e esse engenheiro veio de Santa Catarina e trouxe um caso muito parecido como esse, em que ele foi perito e se envolveu. Uma hora ou outra eu conto aí a história do rolo, da confusão que deu nessa perícia. Agora é o seguinte: e se lá nas diligências periciais você, o perito, está lá, foi para fazer dosimetria de ruído, levou o seu equipamento, levou o seu dosímetro e foi tudo preparado para realizar dosimetria de ruído, leu os quesitos, quer dizer, tudo tranquilo. E naquele momento das diligências periciais, o advogado do empregado chega e diz: doutor perito, constatei o risco do calor que o empregado não tinha me comunicado. Quero fazer um quesito complementar pedindo que seja feito as medições de calor. Como é que você, o perito, deve se comportar com uma situação como essa? Diga sim para o advogado: doutor advogado, manifeste-se nos autos. Diga ao juiz que o doutor observou um outro risco diferente da inicial. Faça uma petição e encaminhe para o juiz. Peça para o juiz para que seja feito o cálculo do IBUTG. O juiz, recebendo essa petição do advogado reclamante, vai intimar a outra parte, a empresa, como eu disse anteriormente, vai intimar o perito para que se manifeste nos autos. E aí pode acontecer do juiz determinar ao perito que retorne à empresa para fazer as análises do calor, ou o juiz pode dizer: não tem mais, perdeu o prazo, o juiz pode dizer assim, não vai fazer essa nova avaliação. Pode o empregado entrar com uma outra ação pedindo calor? Pode sim, pode, com certeza, tá? Então pode ser que o juiz decida e mande fazer novamente, mande retornar a empresa a fazer as medições de calor, ou pode ser que o juiz não autorize. O juiz não autorizando, o advogado pode entrar com uma nova ação pedindo a insalubridade só pelo calor.
Se não ganhou lá no ruído, né? Se ganhou a ação em relação ao ruído, se for considerada exposição acima do limite de tolerância sem o uso do protetor auricular, aí já ganhou o direito do adicional pela exposição ao ruído, não teria que brigar pelo calor. Okay? Até porque as alíquotas são as mesmas, né? Nível médio de 20%. É entendido? Então, você que é perito, tome cuidado com essas situações. Muito obrigado, valeu, um abraço, tchau.